Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é Simone Hipólito, sou agente de inovação da Varejo Ventures e hoje estamos aqui novamente em mais uma edição, um bate-papo sobre tudo que gravita ao redor do varejo. Inovação é aquilo que nos move, é aquilo que faz com que a Varejo possa olhar para o mercado e entregar soluções. Hoje, trouxemos um tema aqui especial: como tratar os dados para pequenos e médios negócios. Você que é empreendedor, pequeno e médio empreendedor, tem o seu negócio, você sabe qual é a importância de lidar com os dados? Se você não sabe qual que é a importância, permaneça aqui. Hoje nós teremos dois convidados. Um você já conhece, o Emílio Parolini, CEO da Varejo Ventures, e o outro convidado que nós vamos trazer aqui é uma surpresa. Eu não vou falar quem é. De pronto, já chamo o Emílio. Alô, Emílio! Você está conectado? Boa noite, Simone. Boa noite, Márcio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Emílio. Sim. Perfeito. Ok, beleza. Tecnologia é isso, né? Ao vivo e a cores, né? O problema aqui é internet, mas vamos aqui, estou fazendo pelo celular. Em primeiro lugar, né, agradecer a presença do Márcio aí, que é um grande amigo. Nós estamos juntos aí, tem mais de 20 anos nessa luta empresarial, né, Márcio? E a oportunidade hoje, né, que nós estamos fazendo algo diferente, que é trabalhando diretamente com inovação. E é esse que é o nosso propósito aqui de hoje à noite, tá? E mais uma vez, Márcio, obrigado pela sua participação conosco aí. Eu que agradeço. Márcio, eu disse que nós temos um convidado especial, mas eu deixei em sigilo, né, para que ninguém soubesse. Então, agora, Márcio, já que todos sabem que você está aqui, eu quero convidar, então, para você falar um pouquinho de você, se apresentar, e vamos treinar o pitch em 1 minuto. Tá certo, né? Vamos lá. Bom, Márcio Goulart, 56 anos de idade, há 30 anos no mercado de tecnologia e varejo. Já fui proprietário de padaria, de supermercado, de restaurante, programador de software, fundei 2 empresas de tecnologia, atualmente sou o CCO da Tecnoeb Informática, criei o primeiro sistema específico para planificação brasileira, fui Empretec Sebrae lá atrás, atualmente faço também consultoria em gestão do varejo, escrevi um livro específico sobre gestão e pequenas empresas, sou um inquieto. Acredito muito no lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo, sempre, né? E quanto mais você ensina, mais você aprende, tá certo? Acredito que tudo pode ser mudado, tudo pode ser melhorado, né? E foi por isso que eu criei recentemente um projeto chamado Projeto Hub, que tem um propósito muito simples, capacitação do varejo. Hoje eu me dedico profissionalmente aos clientes da Tecnoeb, à minha equipe na Tecnoeb e todos aqueles que desejam melhorar suas empresas, aprender mais e ensinar. Quanto mais se ensina, mais a gente aprende. É isso que eu faço. Muito obrigada, Márcio. Para a nossa audiência, hoje nós vamos tratar sobre o tema dados. E eu trago aqui uma informação importante. Você sabia que nós produzimos, em média, 40 terabytes por hora? O quanto de informação isso está contido? Você já percebeu que quando você entra no estabelecimento comercial, você se dirige a um determinado setor, você tem hábitos e comportamentos padronizados, onde você compra um determinado produto em um determinado lugar? Enfim, tudo isso gera dado. Quando você está, por exemplo, em uma plataforma, e as plataformas que trabalham com streaming, seja audiovisual ou só em áudio, vocês já perceberam que existe uma pergunta ali: você quer continuar escutando essa música? Pois bem, aquilo ali é uma forma de captar o dado, a sua preferência. E no varejo não é diferente. Então, hoje a nossa proposta aqui é fazer umas provocações com relação a isso. E eu já vou para o primeiro bloco, passando sobre a importância de dados. Emílio, jogo para você o bastão para sair aí a primeira pergunta do primeiro bloco. 3, 2, 1, uou! Ok, Simone, peguei aqui, tá? Ô, Márcio, você comentou aí, né? Eu fui um dos primeiros clientes, para não falar o primeiro cliente da sua empresa no interior, não é isso? Verdade, lá em Araxá, né? Lá em Araxá. Então, essa que é a nossa trajetória.
Meu segmento, né, que a boa parte do pessoal sabe, sou do setor de panificação também, né, mais de 35 anos nesse ramo, e é um ramo muito gostoso de se trabalhar. E é o varejo alimentar, que é uma das propostas nossa aqui da Varejo Ventures. Então, nós vamos buscar soluções tecnológicas que visam solucionar as dores do setor varejista alimentar. Márcio, então vamos lá começar as nossas perguntas aqui. E uma primeira pergunta que a gente faz aqui, importância do uso de dados. Quais as vantagens para os varejistas que utilizam a análise de dados nas suas estratégias? O que isso beneficia os varejistas? Manda o bastão para mim. Segura o bastão aí, Márcio. Tá certo. Olha, tem muitos pontos positivos, muitos, né? O primeiro deles, conhecer o consumidor, né? Quem são os seus clientes, quando os seus clientes compram, por que compram, o que compram, quando compram, né? E isso se traduz em melhorar o relacionamento consumidor, que é uma outra vantagem, né? Então, quem não quer ser tratado de forma personalizada? Você imagina o seguinte cenário, vamos imaginar aqui, 19 horas, você sai do trabalho, vai para casa. Mas às 18 você recebe um WhatsApp da padaria informando que em 40 minutos vai sair uma formada de pão de queijo, quentinho. E se quer que separe um pouquinho para você. Isso é personalização. Isso só acontece porque a padaria, de alguma forma, capturou o seu nome, o seu telefone, tá certo? Então, isso é uma vantagem de você fazer o tratamento de dados. Claro que se você estiver falando para o mineiro, todo mundo vai encher a padaria, porque o mineiro adora pão de queijo, né? Mas imagina que você pode fazer isso para o pão de queijo, para o bolo, para a cerveja, para a garrafa de vinho, tá certo? E aí você se torna vamos chamar de um sniper, né? Você dá um tiro certo, entendeu? Isso é uma grande vantagem para o varejista, né? Fazer a comunicação personalizada, né? Tem outras vantagens, negociar com o seu fornecedor, por exemplo, você chegar para o seu fornecedor, saber quem são os seus clientes, tá certo? O tipo de produto, a quantidade, a frequência do seu cliente, sexo, idade, classe, localização. Isso vai te dar muito mais ferramenta, muito mais poder para você negociar com o seu fornecedor. Você dá tratamento de dados na sua loja, por exemplo, curva ABC de vendas. Se você tem os dados coletados, né, você consegue dar um tratamento muito melhor. Historicamente, curva ABC de vendas sempre foi 20-80, regrinha de Pareto. 20% dos produtos sustentam 80% do faturamento. Mas isso mudou. Hoje você tem lojas que têm 15% dos produtos, 80% do faturamento, 12% dos produtos, 80% do faturamento. Então, essa realidade mudou. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que expandir o meu mix, né? Para expandir o meu mix, eu tenho que conhecer o meu cliente para saber aquilo que ele compra. Aquilo que ele não compra na loja, compra no concorrente, pode comprar comigo. E isso, mais uma vez, não dar um tiro de canhão. Você pega uma loja, por exemplo, que tem 2.000 produtos e ela tem 300 produtos que sustentam o faturamento. Ou seja, você tem 1.700 produtos que estão completando a gôndola. São importantes? Claro que são importantes, mas, de fato, 300 é que estão ali girando. Então, você dá um tiro de canhão, 2.000 produtos, para manter 300 sustentando a loja. E se você for mais cirúrgico, se você conhecer o seu cliente? Então, são algumas vantagens, tá certo? Que você traz para o varejo quando você dá o tratamento adequado de lojas. E já tem gente fazendo isso, As lojas autônomas, e eu não estou falando da Amazon Go, que aconteceu isso há 5, 6 anos atrás, não. Tá? Já tem muitas lojas autônomas no Brasil, principalmente dentro de condomínios, tá certo? Que você só entra se você tiver app. Se você tem app, você está identificado. Quando você entra lá, ele sabe a hora que você entrou, o que você comprou, o que você pesquisou, o que você levou, tá certo? Quanto que você gastou. Então, não tem como essa loja autônoma não funcionar se não for com dados. E observe o que as lojas autônomas fizeram. Elas não têm 2.000 produtos, ela tem 300, 400, 500 produtos. Então, reduzir o mix para ter ali os produtos que o cliente vai efetivamente comprar. Então, são muitas vantagens você dar o tratamento de dados. E uma coisa importante, né, até mesmo pela nossa experiência no setor de padaria, nós temos uma parte de produção. Tá? Então, a gente tendo um controle do nosso estoque, um controle da nossa produção, sabendo os horários que vão sair os nossos produtos, então, qual que é a demanda, quanto tempo você vai ter que colocar o pão mais cedo para crescer e tudo. Então, assim, você tendo um histórico, você tendo algumas informações para a sua empresa, em todos os setores, seja até no setor financeiro também, né, os controles que você aprimora,
uma coisa que é muito importante hoje, porque às vezes a gente pensa, é só questão do caixa, vendeu ali, entrou o produto, tá. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, tem algumas empresas que têm todo o seu histórico também dentro de uma impressora fiscal, e ele não sabe trabalhar isso, né? Tá tudo, é um dado que o pessoal tem, e que muitas vezes eles não têm o domínio de como fazer, principalmente o empresário da micro e pequena empresa. E esse mundo da inovação, ele chegou para ficar. E é esse que o nosso propósito aqui, que nós estamos levando soluções tecnológicas para os empresários. E aqui, Márcio, a segunda pergunta é o seguinte: quais os desafios, quais as dificuldades que os varejistas possuem na hora de utilizar esses dados? O que é a falta de conhecimento? O que leva aos varejistas não aprimorarem, não entenderem e não fazer leitura dos seus dados? Olha, Emílio, Simone, eu acho que vocês até postaram uma pesquisa, acho que não sei se foi no Instagram, não é isso? Com essa pergunta, né? Eu vi a pesquisa lá, eu diria o seguinte: tem muita ferramenta disponível, muita ferramenta disponível. Dá para interpretar os dados com simplicidade na primeira, segunda etapa? Dá para fazer isso dentro de casa, tá? O varejo precisa mesmo conhecer melhor esse tema, precisa explorar mais, tá? Duvidar, que é o ceticismo, faz parte, não tenha dúvida. Mas a gente está na era de permitir arriscar, de errar e corrigir rápido, né? E o digital mudou completamente a forma de vender nos últimos 2 anos, tá? Eu diria o seguinte: normalmente se toma a decisão e depois você busca o dado para reforçar a decisão. O ser humano faz muito isso. O correto é o contrário, é analisar os dados, definir possibilidades e usar a experiência para tomar a melhor decisão, né? Outra dificuldade que pode se ter na captura de dados, porque o varejista ainda não entendeu bem o processo, e tem as redes sociais, muitas vezes ele está no Instagram, está no Facebook, fala, eu estou me comunicando com o meu cliente. Não, você está no Instagram, no Facebook, não quer dizer que você está se comunicando com o seu cliente, você está se expondo, né? Então, inclusive aproveitando a oportunidade, eu vou publicar agora lá no site lá do Hub, um e-book com os passos, passo a passo, são cerca de 20 passos para você fazer captura de dados. Eu posso dizer que não é difícil, tá? Não é difícil, tá? Claro que depois você vai ter tratamento de dados, né? Mas para isso a gente tem muita tecnologia, inteligência artificial, robô, machine learning, algoritmo, para ajudar a gente no tratamento de dados, né? Não precisamos ainda preocupar com os profissionais especializados para isso. Dá para fazer isso no nosso pequeno varejo com o que a gente tem, tá certo? Não é tão fácil, tão simples assim, mas dá para começar. Você dá o primeiro passo e daqui a pouco você está tratando os seus primeiros indicadores, os seus primeiros dados com certa facilidade. Eu posso acrescentar o seguinte: tudo passa por tecnologia e passa por consumo. Tudo, 100% passa por tecnologia e consumo. Nós estamos aqui agora usando tecnologia para vender as nossas ideias, tá certo? Então, é consumo. Tá? Somos privilegiados, eu pelo menos sou um privilegiado, porque há 30 anos eu estou no varejo e estou na tecnologia. E continuo no varejo, continuo na tecnologia. Tá certo? Então, o nosso varejo está inserido na tecnologia, muito mais quando é obrigatório. Por exemplo, na nossa eletrônica, na nossa consumidor eletrônico, isso não foi o varejista que escolheu entrar. Isso veio, o fisco falou assim, a partir de agora, assim que funciona. Tá certo? Ou por imposição do mercado. Hoje, o varejo vende muito pelo WhatsApp, mas há 3 anos atrás, ninguém olhava para isso. Aí veio a pandemia, obrigou. Então, o pequeno e médio varejo precisa mudar um pouco essa postura, né? Ele precisa acreditar que tecnologia é importante e que a sua empresa pode ser uma empresa tecnológica. E eu não estou falando que ela tem que colocar lá um grupo de programadores, de analista de dados, sistema, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você precisa ter um orçamento para tecnologia, que você precisa investir em tecnologia, que você precisa usar a tecnologia. Como é que isso vai acontecer? Trazendo essa galera nova aí, essa turma nova, que é nativo digital, para dentro do seu negócio. Eles vão te ajudar a conduzir esse processo muito melhor. Então, eu acredito que é assim que deve funcionar. Exatamente, Márcio. Eu acho que isso aí que é o grande propósito. E, mais uma vez, eu falo aqui que nós, aqui da Varejo, estamos aqui para solucionar as dores do segmento. E essas dores solucionadas são com tecnologia que, muitas das vezes, né, o pessoal ainda não está... tem tanta solução tecnológica que os empresários ainda alguns têm receio, alguns falam que quando a minha vida foi assim até hoje, não tem interesse.
Tá, esse é o grande desafio nosso de empreendedores, né, de passar essas informações para os nossos, para o varejista. Então, esse que é o nosso propósito aqui, de fazer algo diferente para ele. E muitas das vezes, até a tecnologia, ela ajuda muito às atividades repetitivas que nós temos no dia a dia. Então, isso veio solucionar muito essas dores também. Então, esse é o grande desafio, né, de todos nós aí, para levar essa tecnologia para as pessoas. Eu permito aqui fazer um comentário que hoje quem avalizou eu estar presente hoje na FCJ foi meu filho. Foi meu filho de 22 anos que me motivou a entrar nesse processo de inovação. Então, estou há apenas 2 anos e estou aprendendo muito. A cada dia é um aprendizado. A cada dia é algo diferente que a gente aprende. Então, para a inovação, não precisa de ter idade, ok? Esse mundo não precisa de... as pessoas falam assim, mas aqui está funcionando super bem, eu não conheço, startup que é um aplicativo. Não, gente, tem toda uma situação que é importante o pessoal entrar para esse mundo de inovação. E os nossos padeiros aí, nós sabemos que os empresários hoje, se eles não passarem para a segunda geração, vai ser, esse é problema do meu filho, tem que conversar com ele. Mas é importante que ele venha participar conosco dessa parte de inovação. É isso aí. Simone, vamos passar para o segundo bloco? Fica à vontade aí para fazer a pergunta. Sim, sim. Uma pausa para uma reflexão. Na verdade, foi falado sobre a questão de mudança de paradigma, né? Realmente, o grande desafio hoje é quebrar essas crenças limitantes, que tecnologia é algo de alta complexidade, porque tecnologia, eu acredito que, Márcio, a sua palavra, né, a sua reflexão, né? Tecnologia é um meio. Quando a gente está falando em inovação, nós estamos falando em trazer soluções. E se tratando de soluções, eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Produção, estou fugindo de roteiro, já estou avisando, tá? Márcio, qual é o papel hoje da gestão de dados em se tratando de multicanalidade, ou para as pessoas, omnichannel, né? Então, você tem hoje o consumidor, ele está online e offline. O quanto a gestão de dados para esse aspecto em especial é relevante para que eu possa tomar decisões futuras? Existe o omnichannel, né, que é outro termo. Aliás, os termos vão chegando para a gente vai absorvendo esses termos, vai aprendendo, entendendo, né? Aliás, ontem uma pessoa me apresentou um livro que foi publicado há cerca de 10 anos atrás, em que era um livro em inglês, o nome era Startup. E a editora aqui no Brasil colocou Empresas Empreendedoras. E aí, ou seja, empresa empreendedora, porque startup 10 anos atrás ninguém sabia o que era, né? Agora as pessoas já sabem, né? Então, assim, os termos vão chegando. O omnichannel, que é você estar em todos os canais. E hoje são muitos canais. Então, o varejista não tem tantos braços assim. Você tem que usar tecnologia, tá certo? Para centralizar as ações em um canal só. Então, você vende pela app, você vende pelo delivery, você vende pelo e-commerce, você vende pelo WhatsApp, mas centraliza tudo numa plataforma só, para ficar mais fácil de gerenciar. Quando você centraliza numa plataforma só, né, quando o seu atendente, o seu vendedor recebe aquelas informações numa plataforma só, você tem os dados centralizados. E aí, mais uma vez, o que você vai fazer com esses dados? Você vai dar um tratamento para esses dados, para entender quem que é o seu cliente, para entender o comportamento dele, para entender o perfil dele, para entender a tendência dele, tá certo? Então, o omnichannel é a tecnologia, é ferramenta, é meio para você fazer o quê? Para você gerenciar os seus dados, certo? Para você melhorar o relacionamento com o seu cliente, tá certo? E a partir daí, sim, você conseguir desenvolver todas as suas estratégias de venda, estratégias de relacionamento, etc. Emílio, passo o bastão para ti novamente. Pega o bastão aí, Emílio. Valeu. Ok, Simone. Agora, Márcio, dentro dessa sua experiência aí, tá? Como fazer uma análise de dados? Como que a gente processar isso aí? Tá? Como que a gente pode elaborar? Como que o varejista pode ter noção e como que ele pode pegar isso aí e trazer para a sua empresa? Bom, isso aí a gente volta, às vezes, no receio, né, de fazer análise de dados.
E aí você vai ler sobre análise de dados, você vai ter alguns termos como Data Analytics, Data Science, e aí você se espanta e fala assim, ah, meu Deus, não vou mexer com isso não, né? Claro, existem uma série de ferramentas, né, por trás da captura de dados, para você saber explorar, para você saber transformar, para você saber analisar as informações. Isso é importante, né? Identificar tendências, identificar padrões, isso sim é análise de dados. Mas, repito, tem tecnologia, tem inteligência artificial, né? Tem machine learning, tem uma série de tecnologias que vão fazer isso para você, te entregar a informação, tá certo? O que a gente pode aprender? A gente pode aprender, por exemplo, duas formas de fazer análise, que são até bem parecidas, né, nos seus termos, que é a predição e a previsão. O que é a predição? Predição é você fazer uma análise e transformar em cenários. Então, por exemplo, eu sei que o primeiro-ministro da Inglaterra mudou, que tem a guerra na Ucrânia, tá certo? Que tem o Biden lá nos Estados Unidos, eu faço uma análise e vou fazer uma predição de como é que vai estar o dólar em fevereiro do ano que vem. Eu analiso o cenário e faço uma predição, tá certo? Você pode fazer isso com seus dados, né? E você pode fazer uma previsão, que é olhar os dados, entender a curva desses dados, a tendência, tá certo? E prever, estimar o que vai acontecer. Então, isso é uma forma de tratar os dados, tá? Como é que você faz predição, como é que você faz previsão? Você aprende a analisar os dados, mas você aprende a entender o cenário. Então, você precisa estar dentro do seu ambiente, você precisa conversar com os seus stakeholders, você precisa conversar com seus concorrentes, você precisa participar de feiras, de eventos, para você entender o que está acontecendo e conseguir fazer essas análises de uma forma mais clara, né? Os dados serão analisados, serão processados por inteligência artificial, por exemplo, mas você precisa olhar aquilo e usar da sua experiência também para tomar as decisões, né? Claro que a gente, em um determinado momento, pode escolher um especialista, né? Pode melhorar a ferramenta de inteligência artificial para fazer isso, não tem dúvida, né? A Tecnoeb, por exemplo, que é a empresa que eu represento, tem lá um BI poderoso, que é o Omni, que é feito para isso, para você fazer análise de dados. Ele já te dá alguns indicadores, alguns alertas, algumas análises de uma forma muito fácil, tá? Com investimento muito pequeno, tá certo? O varejo de alimentos, ele está sempre perseguindo seus indicadores, né? O seu CMV, o seu faturamento, o ticket médio, o cliente dia, está sempre perseguindo isso aí. Mas o objetivo tem que ser muito claro, né? Entender o problema do cliente, resolver o problema do cliente, levar a comodidade, tirar o atrito, é para isso que serve o tratamento adequado dos dados. Ok. Márcio, dando sequência aqui, né? Quais as especificidades para a utilização de dados no varejo brasileiro? Quais as principais dificuldades encontradas? Bom, tem algumas, né? Dependendo do tipo de negócio, né? Vamos imaginar aqui, uma loja de roupas, ela precisa saber o tamanho do manequim. Uma loja de pneus precisa saber a marca do carro. Uma padaria precisa saber a frequência de compra, linha de produtos, né? Então, quanto mais você conseguir personalizar e comunicar com o seu consumidor, melhor será o desempenho e o relacionamento, tá? Então, isso é uma especificidade na captura de dados, né? Outro ponto é a forma de capturar os dados, né? A loja de pneus, ela não pode simplesmente ficar esperando que o cliente entre na loja. Quantos clientes entram numa loja de pneus? Certo? Todo dia, toda semana? Poucos, né? Então, ela tem que buscar esses dados em outras fontes. Já uma padaria, um supermercado, produz milhares de dados todos os dias no checkout, no e-commerce, no app. Então, ela já tem muitos dados ali para tratar. É uma outra especificidade, né? Comunicação com o consumidor, né? Nós temos, como eu já falei, o novo consumidor que é nativo digital, né? Ele é o consumidor do celular, do smartphone, tá certo? Não vive sem isso, tá? Mas também tem um consumidor físico. Então, tem um outro termo que a gente já trouxe para nós, que é o phygital, né? Você tem hoje comunicação física e digital, você tem a loja física e a loja digital, né? Uma loja de departamentos, por exemplo, deve estar muito bem na rede social, deve estar divulgando na rede social. A padaria pode se comunicar pelo app de vendas, né? Mas ela pode se comunicar também pelos cartazes dentro da loja, é uma especificidade. Ela tem essa possibilidade nas gôndolas, né? Agora, todos os adoçamentos, todas devem procurar ter uma comunicação personalizada. Quanto mais personalizada a sua comunicação, inclusive para não ficar cansativo, né? Quanto mais personalizado for, maior será o resultado, melhor será o efeito dessa comunicação. Muito bem, Márcio. Simone, vamos passar para o terceiro bloco, ok? Opa, passando por terceiro bloco, e eu vou fazer uma provocação.
Eu peço desculpas, infelizmente, eu estou aqui em São Paulo, está caindo um temporal na cidade, então pode ser que eu fique com um pouquinho de instabilidade. Mas vamos lá. Márcio, você falou sobre a questão de captar os dados e gerar tomada de decisão, né? Isso é muito importante. Especificamente, quando a gente está falando sobre utilizar os dados de forma inteligente, como os dados ajudam a pensar essas estratégias focadas no cliente, melhorando a experiência de consumo? Porque a gente vê muito no varejo, Márcio, uma prática que ela é cultural, que é não colocar o cliente no centro. É sempre pensar em produzir serviços ou produtos, colocar na prateleira, investir pesado em marketing para que possa gerar necessidade. Mas quando a gente inverte os polos, colocando o cliente no centro, o meu olhar sobre a captura de dados do cliente tem que ser muito mais específica. Então, nesse caso, como é que a gente pode pensar, então, essas estratégias focadas na melhoria da experiência de consumo? Você falou bem aí, Simone. Hoje se fala muito de colocar o cliente no centro, né? E dar tratamento do CX, do CS, né? Experiência de consumo. Então, isso não tem dúvida, é muito importante, tá? Mas eu tenho um outro pensamento que eu trouxe lá de trás da Escola Superior de Propaganda e Marketing, do professor Zé Carlos Ferreira Moreira, lá atrás, bem atrás, quando ele dizia o seguinte: foco do cliente e não foco no cliente. São coisas parecidas, mas são diferentes. Foco no cliente é você olhar para o cliente e ficar esperando que ele te dê sinais. A maioria das pessoas faz isso, a maioria das empresas faz isso. Foco do cliente é olhar para onde o cliente está olhando e perceber o que ele está percebendo. E aí você age rapidamente. E quando você percebe o que ele está percebendo e você é o especialista, você rapidamente resolve aquele problema. E a gente vai novamente naquela situação, né, de resolver o problema do cliente. Tá certo? Vamos imaginar um seguinte cenário. É bom a gente colocar cenários porque fica fácil as pessoas entenderem. Tá certo? Você, no seu varejo, você está na época de morango. Então, você quer fazer um festival de morango. Tá certo? Você quer fazer um festival de morango. E aí você precisa saber quais são os meus clientes que compraram produtos derivados de morango nos últimos 6 meses. Tá certo? Bom, só os dados vão te dizer isso. Quem comprou torta de morango, mousse de morango, picolé de morango, suco de morango, bolo de morango. Tá certo? Agora, se você tem esses dados devidamente tratados, isso um software faz isso com muita facilidade. Ele te entrega aquela lista de clientes que compraram, que foram identificados com os dados que você capturou, e você faz uma comunicação personalizada com esse cliente. Tá certo? Aquele cara já comprou produto de morango, a tendência dele comprar de novo é grande, e você vai lá e aborda ele e fala assim: olha, tem o produto que você quer, ainda vou te dar um desconto. Tá certo? Então, ali você está resolvendo um problema que o cliente nem sabia. Né? Você percebeu isso antes dele. Tá? Ele vai tomar conhecimento que está na época de morango agora e você já antecipou. Então, isso é uma forma de você personalizar, de você resolver problemas, de você colocar foco do cliente. Ok. Deixa eu dar um depoimento para vocês aqui. Hoje eu passei a tarde inteira conversando com 2 desenvolvedores de projeto aí, e de tecnologia, né? E é muito interessante a visão deles, tá? A maneira como eles enxergam as coisas. Eles falaram assim: Emílio, passa a demanda que a gente resolve. Eu falei assim: quem vai passar a demanda é o cliente, é o mercado que vai passar. Não, então passa que a gente resolve tudo por aqui. E ele fez uma analogia que a comunicação ela tem que ser muito assertiva para quem está desenvolvendo esses dados. Porque às vezes o cara está querendo o quê? Ele está querendo um pão com determinada cobertura, aí vai passar, estou citando exemplo aqui no setor de padaria, né? O pão, eu quero esse pão com essa cobertura. Se ele não souber passar isso, o cliente vai fazer algo diferente, o próprio funcionário vai fazer algo diferente para o cliente. Então, eu considero isso, né, com a maior divergência hoje, é a comunicação do que nós queremos, para a gente que tenha uma solução de dados eficiente também no nosso dia a dia.
E é com base nesse comentário, Márcio, que eu queria ver com você o seguinte: qual a relação entre a inovação e dados no setor do varejo? Né? Qual que é a relação entre inovação e dados? Vamos entender primeiro o que é inovação, né? E vocês são especialistas em inovação, né? Inovação é você fazer diferente, fazer fora do padrão, tá certo? Que pode ser numa padaria, embalar o produto de uma forma diferente, atender um horário diferente, no canal diferente. Mas eu gosto de colocar assim: se você quer inovar, você é empresário e quer inovar, faça duas coisas. Primeiro, escolha um problema para resolver. Escolha um problema para resolver, qualquer um. E segundo, pense simples, simplifica, tá certo? Quanto mais você simplificar seu raciocínio, melhor vai ser a sua solução, porque mais aderência essa solução vai ter, tá certo? E você vai estar resolvendo o problema. Então, resolve o problema e pensa simples. Eu acho que isso é o melhor caminho para inovar, para as empresas inovarem, tá certo? E a tecnologia, como é que os dados entram aí? A Simone já falou, tecnologia é meio, não é fim. Tecnologia é sempre meio. Tecnologia é ferramenta para acelerar o processo de inovação. É para isso que serve a tecnologia, né? Mais uma vez, precisamos da tecnologia para ter dados, para conhecer o cliente, para saber o que ele gosta, saber o problema, etc, etc. Tá certo? Gerar as comodidades. A tecnologia entra nisso, tá? Vamos tentar exemplificar isso, tá? Para ficar mais claro. Vamos imaginar o seguinte: você tem um cadastro do cliente, ele entrou na sua loja e capturou os dados dele. Você sabe que ele tem um filho, e esse filho é adolescente. São informações simples de você captar. Então, você descobre que dia que esse filho identifica, os dados identificam o dia que esse filho está fazendo aniversário, tá certo? Isso são dados no cliente, que ele tem um filho, e data de aniversário do filho. Isso são dados, tá? Aí seu cliente precisa fazer uma festa de aniversário do filho. Foco do cliente. Muito antes dele pensar na festa, você pensou para ele. Isso é o problema do seu cliente. Então, você tem dados e tem um problema do seu cliente, que é a festa de aniversário. Aí você se comunica com o seu cliente e oferta para ele bolo de aniversário, vela, toalha de mesa, descartável, salgadinho, bebida, tudo entregue na casa dele na hora acordada. Isso é conveniência e resolução de problema do seu cliente. Então, nós falamos de dados, de problema, de conveniência, de resolução do problema do seu cliente. Seu cliente ficou satisfeito e vendeu mais, resultado prático, seus indicadores vão subir, você vai ser bem avaliado nas redes sociais, tá certo? Seu NPS vai subir, seu churn vai cair e assim por diante. Então, captura de dados, tá certo? Ela tem como objetivo, a tecnologia é o meio para captura de dados, o meio para tratamento de dados, mas ela tem objetivos bem claros, né? Resolver o problema do seu cliente, gerar comodidade, é sempre assim. Você comentou em questão da tecnologia, né? E aqui é uma pergunta, assim, você já deu fez algum comentário, mas eu queria reforçar isso aqui com uma outra pergunta, que é na sua visão, Márcio, como a tecnologia auxilia os varejistas nesse processo analítico? Usando a tecnologia, como que ela vai auxiliar os varejistas? Bom, a tecnologia, como já falamos aqui, sendo sempre meio e nunca fim, sendo sempre ferramenta, tá certo? E nunca objetivo, tá certo? Ela vai melhorar a gestão, né? Melhorar a gestão da loja, tá certo? Melhorar a gestão do negócio, melhorar o relacionamento com o consumidor, vai ajudar a inovar, vai automatizar processo, isso é muito importante, tá? Inteligência artificial, machine learning, né? Para automatizar os processos e, fundamentalmente, fazer com que as ações e a energia gasta sejam focadas em gerar mais valor. Então, você disse há pouco, Emílio, que a tecnologia vai substituir as etapas repetitivas, não é isso? Vai mesmo. As etapas repetitivas serão substituídas, tá? Então, você não gasta mais energia com aquelas etapas repetitivas e gasta energia com o que gera valor. Gera valor para quem? Para o seu cliente, tá certo? Então, vamos imaginar que vamos dar um outro exemplo aqui, que você tem um delivery, venda por WhatsApp. Quem está atendendo o WhatsApp? Um robô, tá certo? Hoje, cada vez, falamos mais com robôs sem saber que são robôs, né? Então, é um robô lá que está atendendo, tá? O robô recebe seu pedido, faz as alterações, etc, tal. Mas, no final, ou logo em seguida, tá certo? Alguém pode fazer contato com aquele cliente, ou seja, a etapa repetitiva já foi. Mas alguém, depois da loja, pode fazer contato com aquele cliente para falar com ele: olha, esse produto que você comprou tem um outro melhor, num preço melhor, ou não tem esse sabor, mas eu posso colocar um sabor aqui, ou hoje vai ter uma oferta, ou amanhã vai sair um determinado produto que não estava no cardápio, tá certo? Aí o que é? Relacionamento, resolução de problema do cliente,
entrega de comodidade, tá certo? E as vendas? As vendas são consequência. Se você fez o processo bem feito, tá certo? Se você resolveu os problemas, gerou comodidade, aí as vendas são consequência. O seu cliente vai comprar mais, vai falar bem da sua empresa, o boca a boca ainda vende muito, tá certo? Pode ser no digital ou pode ser no físico. Então, as vendas serão consequência de tudo que você fez bem feito antes, inclusive o uso da tecnologia. Emílio, na Emílio está aí? escuta? Emílio Acho que o Emílio caiu. caiu. Acho que o Emílio caiu. Então, vamos lá. Gostei muito do que você disse agora. Eu achei sensacional. Enquanto você estava falando, eu já fui hackear aqui, e tem um dado muito interessante: 49% de gestores, Márcio, ainda analisam dados manualmente para tomadas de decisões. 2022, a gente olhar esse dado, né, 50%, né, dos gestores hoje, eles tomam as decisões manualmente. Mas isso me fez lembrar também o quanto que é interessante quando a gente cruza, e que você trouxe há minutos atrás, né? A gente cruza os dados do consumidor sobre os dados dos produtos e serviços. O quanto você pode ser assertivo e olhando para o seu concorrente na entrega desses produtos e serviços. Na sua experiência ao longo desses anos, Márcio, você percebeu essa mudança, esse olhar, ou, aí a provocação, né? A pandemia conseguiu limpar as lentes desse varejista para entender a necessidade desse cruzamento de informações? Olha, Simone, há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu estive em Fortaleza, visitando os clientes, e entrei numa loja, e cheguei numa loja, tinha uma vitrine de tortas, aquelas giratórias, sabe? E ela estava cheia de tortas. E eu virei para o proprietário e falei assim, pô, bacana essa vitrine cheia de tortas, tal. Como é que é a sua venda aqui de tortas? Eu venho que ela está cheia. E ele falou assim, nossa, aqui vende muito. Eu vendo aqui 40, 50 tortas, 40 tortas todo dia, é muita torta. Quase que não dou conta de fazer. Eu achei bacana aquilo, né? Era um bairro de classe média, alta, tá? E aí eu andei 1 quilômetro, num outro cliente, numa outra padaria, ele tinha a mesma vitrine de tortas, e tinham 3 tortas na vitrine. E aí eu perguntei, já vendeu tudo? Eu falei, não, aqui não vende nada. Não vende, não sei porquê, mas não vende torta. Estou até pensando em desligar essa vitrine aqui. Isso há 20 anos atrás, que você não tinha dados, né, para tratar, não tinha dados capturar, não tinha tecnologia para isso. Tá certo? Então, você perguntou, essa lente foi clareada? Eu não percebo isso. Tá? Eu não percebo. Eu percebo, sim, os varejistas ainda correndo atrás de muitos indicadores, isso melhorou muito, né? Assim, tentando entender os indicadores, CMV, ticket médio, faturamento, clientes dias, curva BC, tentando entender, melhorando muito nisso, ainda tem um bom caminho a percorrer, mas ainda estão distantes dos outros indicadores, né? Os outros indicadores que tratam do relacionamento com o cliente, né? Que tratam da experiência de compra, da jornada de compra do cliente, tá certo? Acho que isso ainda está distante. E olha que a gente tem muita coisa chegando, muita coisa batendo na nossa porta, cashback, por exemplo, né? Ainda ninguém está... eu não vi ainda nenhuma padaria tratando isso, já vi supermercados tratando precariamente sobre isso, né? Então, assim, ainda tem muita coisa para se percorrer. E só dando uma reforçadinha nessa questão dos dados, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que interessante. Olha só, você falou em 40 terabytes por dia, não é isso? Eu fiquei impressionado. 40 Exatamente. terabytes por dia é muita coisa. Exatamente. Né? Agora, imagina o seguinte, Spotify captura os dados a cada 3 minutos com uma nova música. Isso é tendência. Netflix captura dados a cada 2 horas com filme. Estacionamento de shopping captura os dados da placa do seu carro, principalmente para quem tem aquela tag no vidro, sabe o que shopping que você entrou. Imagina, olha a informação. A empresa que cuida do acesso do shopping tem informação de que hora que você vai no shopping, quando que você vai, tá certo? Quanto tempo você fica dentro do shopping. Olha só. Tem uma empresa na Avenida Paulista que faz a avaliação, a análise dos dados dos carros que estão parados no sinal para poder identificar qual que é a marca do carro,
fazer uma previsão de qual que é o padrão social do dono daquele carro, que hora que ele está passando na Avenida Paulista, para saber qual o marketing, qual a propaganda, a mídia, que vai aparecer naquele totemzinho que fica ali na beirada da Avenida Paulista. Olha só onde é que a gente chega. E o nosso varejo, que recebe 200, 300, 600, 1.000 clientes todos os dias, tá certo? O que ele faz com esses dados? Vamos fazer uma continha rápida? 500 clientes por dia, 15 mil por mês, 180 mil por ano, cada dado pode gerar uma dezena de dados, nós estamos falando de 2 milhões de dados. O que ele faz com isso? Desperdiça, joga no lixo, tá certo? Não trata isso. Isso é ouro, tá certo? E não está sendo devidamente tratado. Então, voltando à sua pergunta inicial, a lente já está limpa? Não, eu acho que a lente não está limpa. Ele está olhando para algumas coisas que ele devia ter olhado lá atrás, está olhando agora, tá certo? E talvez vai ser atropelado por isso, porque os grandes players já estão olhando para isso. Se você pegar grandes redes de varejistas, eles estão olhando para isso. Eles ainda não estão conseguindo os resultados que eles querem, mas eles já entenderam que isso é importante. O que faz... Perdão, desculpa, Márcio. O que nos faz pensar que para as startups, e aí vamos falar agora exatamente, né, para a quem nós nos dirigimos também, que são os geradores de soluções, um oceano azul gigante. Nossa, uma oportunidade gigante. A gente tem visto muito, né, Márcio, que se no passado o petróleo era a grande fonte de riqueza, dentro da nova economia e economia digital, os dados hoje são commodities, né? E eles entregam muito. E só queria pedir, Márcio, na verdade, para a gente voltar um pouquinho, você falou um pouco sobre entregar valor. Vamos esclarecer um pouco para a nossa audiência o que é entregar valor, porque é um jargão aí do startupês, né? Eu preciso entregar valor com a minha solução. Então, para o pessoal que está aí acompanhando, o que seria esse entregar valor através dos dados? Vamos tentar, mais uma vez, exemplificar, né? Quando você usa o Waze, o Google, o iFood, tá certo? O que você recebe? Comodidade. Não é isso? Então, isso aqui é um valor que você tem. Ou isso é importante para mim, né? Porque traz comodidade para mim. Eu quero ir de um ponto a outro, eu não preciso perguntar a mais ninguém. Antigamente, você parava na farmácia e perguntava, agora você liga o Waze e vai entregar a comodidade, né? Quando você informa o seu CPF no checkout da loja, tem muitos estados do Brasil que tem, a Secretaria de Fazenda tem campanha para isso, né? Você informa o CPF lá no checkout da loja, porque você vai trazer um benefício. Que benefício que é? Um desconto no IPVA no IPTU do ano seguinte. Então, comodidade, benefício. Mais uma vez, você vai dar valor àquilo, tá? As instituições financeiras, que agora não são mais bancos, agora são centenas de instituições financeiras, tá certo? Né? Elas vão começar a te pedir os seus dados, pedir para você compartilhar os seus dados. Por quê? Porque elas querem te conhecer e querem te fornecer serviço personalizado mais barato que o concorrente. É o Open Bank, Open Finance, né? Então, isso, mais uma vez, que é conforto, comodidade, tá certo? Então, quando você pensa em valor, você pensa em retirar os atritos do momento de consumo. Quando você retira os atritos do momento de consumo, tá certo? Você gera valor para aquela ferramenta, para aquele produto, para aquele serviço, para aquela marca. Então, é assim que funciona, né? O que essas empresas pensaram? Existe um problema, às vezes o consumidor nem sabe qual o problema que é, eu vou tratar esse problema, tá certo? Vou resolver para ele, e ele vai ficar satisfeito com isso, vai valorizar a minha marca, eu vou gerar valor para ele. Mais ou menos é assim que funciona. Perfeito, obrigada, Márcio. Emílio, na escuta? Não, está tranquilo aqui. Resolvi a internet e acho que agora está tranquilo. Pessoal, é o seguinte, Márcio, assim, a gente tem N exemplos aqui que acontecem no dia a dia, né? E hoje eu vindo de Uber aqui para casa, o motorista tem 26 anos. Eu falei assim, olha que a sorte que você tem, né? Você tem um Waze aí que consegue localizar você, mandar para onde, qual que é a melhor via, qual que é o melhor caminho e tudo mais. Na nossa época, aqui eu posso falar Simone e Márcio, quantas vezes nós utilizamos o guia 4 rodas? Nossa Senhora! Ele que nos ajudava ali para a gente fazer as viagens, no dia até na própria cidade também, que ficava ali no porta-luva ali do carro, a gente toda vez tirava isso aí. E eu brinquei com o cara, você já viu falar no guia 4 rodas? Ele falou assim, não. Eu falei assim, pô, você é da era da tecnologia, né? Então, assim, é um exemplo claro
um rapaz de 26 anos. E a minha maior preocupação é o seguinte, né? Voltando aqui para a parte empresarial, tá? Hoje, realmente é o seguinte, você colocou o seu CPF, ou tem lugares que até pela leitura facial permite você, se você está entrando na loja, permite visualizar, opa, o Emílio chegou, ó, o Márcio está aqui, a Simone está aqui. Então, assim, existem tantos meios, porque agora nós estamos refém da tecnologia. Hoje eu considero isso, né, com relação ao Waze, com relação ao Uber, com relação a próprio, por exemplo, hoje vários estabelecimentos utilizam, né? Chegou, cadastrou seu CPF aí, não, para ver qual que é a promoção, igual que você falou, mas os seus dados estão ali, né? Ou o Emílio teve aqui, tá? Se pegar um relatório aqui de algum estabelecimento, o Emílio esteve aqui tantas vezes, aí ele pode ter desconto em tantos produtos. Então, assim, realmente é uma situação assim, se a gente puder utilizar e saber utilizar isso em benefício do cliente, benefício da empresa, cara, a mina de ouro está aí, que são os nossos dados hoje, correto? Correto. Márcio, nós já estamos chegando aqui no final, né? Já tem 47 minutos aí, que vai fazer, tem 46, 47 minutos, né? Simone, você quer fazer alguma consideração? Márcio? Emílio, deixa eu só fazer uma parte aqui. Você falou do Guia 4 Rodas, eu andei muito com o Guia 4 Rodas. Eu parava em muita farmácia, depósito, Metral Construção, para perguntar como é que chegava lá. Tá? Exatamente. Mas eu tinha um cara que você conhece, que quando ele saía comigo, me dava uma tranquilidade danada, porque ele tinha uma noção de direção que era incrível, que é o Eliseu, meu sócio. Tá. Né? Então, quando eu estava com o Eliseu no carro, para mim era uma tranquilidade, porque eu sabia que noção de direção ele sabia muito bem. Uhum. Mas são vários exemplos de inovação, cara. É impressionante. E outra coisa que nós temos que considerar aqui, né? A pandemia veio acelerar todo esse processo. Tudo. Porque isso não estava no nosso radar de jeito nenhum, de ninguém. Só que isso fez com que acelerasse o nosso processo. E aqui eu tenho falado, né, quando eu vou buscar investidores, quando eu vou bater papo, trazer informação, trazer investidores para nós aqui, o que acontece? A maioria das pessoas fala assim, isso era coisa de futuro. Não é coisa de futuro mais, agora é coisa de presente. A inovação veio para ficar e agora a gente tem que saber lidar com isso no dia a dia, né? E usar em benefício próprio, óbvio, né? Simone... Perfeito, Emílio, Márcio. O tema é tão interessante, é tão enriquecedor. Passou rápido, Márcio. Passou rápido, Emílio. É verdade. A gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma hora conversando, né? Só para finalizar, para a gente poder alinhar, né? O que você, nessa sua experiência hoje, né? Vamos lá, Márcio, olhando para o futuro, o que você visualiza em tratamento de dados como questão de sobrevivência das empresas, né? Até porque 80% ainda das compras hoje são feitas presencialmente, isso é um fato, né? Por mais que a gente tenha multicanalidade, o consumidor ainda ele vai presencialmente, ele quer ver o produto, ele quer ter a experiência, muito embora dentro da evolução geracional a gente sabe que isso muda. Mas o que você vislumbra para um futuro não muito distante com relação à questão da captura, gestão de dados, tomada de decisão? Ou que conselhos você daria para esse pequeno e médio empreendedor que está nos acompanhando? Bom, primeiro, saber que presencial está se fortalecendo novamente, os shoppings estão novamente, chegaram, se não me engano, eu li alguma coisa sobre 90% do fluxo de clientes que estavam antes da pandemia, né? As ações dos shoppings, das administradoras do shopping voltaram a ser valorizadas. Então, o presencial está aí, está posto, não vai acabar, ninguém precisa ter medo disso. Mas a pandemia provocou uma divisão muito clara. Quando eu tenho uma loja de shopping, eu tenho lá uma loja de sapato, por exemplo, no shopping, tá? Eu sei que eu vou vender no presencial, tá? Mas eu também tenho que saber que o meu cliente tem que me achar na rede social para saber que hora que eu abro, que hora que eu fecho, o que eu vendo, etc. Tá? Que o meu cliente pode vir da minha loja, olhar o produto, sair da minha loja com o smartphone e pesquisar no digital para ver se tem mais barato. Certo? Então, como é que eu faço para vender para esse cara? Eu tenho que estar lá no digital, né? Porque ele vai pesquisar lá. Tá? E eu tenho que fazer o que com ele?
dar a ele uma experiência. Já existem muitas lojas que estão se transformando em lojas exclusivamente para apresentar os produtos. Elas não vendem. Exatamente. Você vai na loja, conhece o produto, tem toda a experiência, tem os profissionais extremamente capacitados e treinados para mostrar, por exemplo, lá uma televisão nova, tá certo? Todas as funcionalidades, e quando você quer comprar, e fala assim, ó, você vai ali no totem ali, ó, e compra ali pela internet. Tá certo? Então, precisa se entender esse cenário. Do outro lado, tem um outro mercado, que é o mercado que eu e Emílio transitamos há muito tempo, que é o varejo de alimentos, que é a padaria, que é o supermercado, que tem uma possibilidade que outros, às vezes, não têm. Né? A padaria lá atrás, bem lá atrás, o cliente entrava na padaria, você sabia quem que era o filho dele, tá certo? Como é que era. Né? Você conhecia, era muito pessoal. Né? Tinha antiga caderneta, você vendia na caderneta e tal. Essa possibilidade, ela está acontecendo de novo. Não estou falando que você vai vender na caderneta, não. Né? Hoje você não precisa mais disso. Mas de você se relacionar com o seu cliente de uma forma personalizada. O pequeno varejo do alimento consegue fazer isso com muita facilidade, tá certo? Diferente do grande varejo e diferente de outras lojas de shopping. Então, isso é uma coisa que precisa estar na cabeça das pessoas, que isso é um bem muito importante que o pequeno varejo tem nas mãos, tá certo? E ele precisa explorar isso, tá? Eu poderia dizer o seguinte, tá? Foca num objetivo, que é melhorar o relacionamento com o seu cliente, através da melhoria da experiência de consumo. Foca nisso, trabalha nisso, tá? Ali você vai identificar uma série de problemas do seu cliente, e vai conseguir resolver esses problemas, inovando, tá? Respondendo aquelas perguntas básicas. Quando, qual, como, onde, por que o seu cliente consome. Você vai conseguir entender a realidade do seu cliente, conseguir identificar problemas e resolver os problemas. Personaliza esse atendimento. Isso é gerar valor, personalizar. Olha, há alguns anos atrás, eu fui na Casa Santa Luzia, que fica aí em São Paulo, ali perto da Avenida Paulista, né? E eu entrei na Casa Santa Luzia, quem me recebeu foi o proprietário, o dono, um senhorzinho já de 70 e poucos anos de idade, e ele me recebeu, e aí eu fiz uma pergunta para ele, ele me pegou pelo braço, me levou lá na gôndola onde é que estava o produto que eu estava procurando. Tá certo? E isso faz diferença. Isso faz diferença. Todo mundo gosta desse carinho, dessa aproximação, mesmo no mundo digital, mesmo no nativo digital. E aí, o que você tem que fazer? Treina a sua equipe. Exatamente. Deixa de ter atendentes balconistas e passa a ter vendedores bem treinados. Tá certo? Uma equipe que tem um propósito muito claro, sabe para que você tem o seu negócio, qual que é o propósito da sua empresa, que saiba gerar expectativa, que saiba se comunicar corretamente, que saiba gerar uma boa experiência. Entender que é uma mão de duas vias. Ganha o cliente, ganha o varejo. Se só o varejo ganha e o cliente não ganha, não vai dar certo. Se só o cliente ganha e o varejo não ganha, não vai dar certo. É uma experiência de duas vias. Isso se traduz numa coisa muito simples, que chama cultura. Então, muda a cultura do seu negócio, muda a cultura do seu varejo. É isso que eu poderia dizer. Baseado nessas informações aí, ô Márcio, é o seguinte, vou fazer um comentário aqui que a gente tem que aproveitar. A tecnologia tem, até pouco tempo atrás, várias lojas, vários segmentos, para vender, o cliente tinha que estar na loja. Para hoje, você usa, né, seja o próprio WhatsApp, seja o e-commerce, seja alguma coisa alguma ferramenta que ele utiliza, que a sua loja ele tem condição de vender muito mais do que ele vendia antigamente. E é isso que os empresários têm que explorar. Né? Eu considero muito. Hoje tem várias padarias também, né, que já tem questão do delivery, ali já aumentou o delivery, já melhorou a parte de entregas. Isso tem gerado retorno financeiro para a empresa. Então, a gente também não só precisa usar a tecnologia em benefício nosso e não só esperar o cliente na nossa loja. E eu concordo com você que é o seguinte, a loja física não vai acabar, não vai acabar. E nós temos grandes experiências aí com o cliente, né? Se você pegar as lojas havaianas aí, já existem lojas, até você entra naquele ambiente tudo colorido. Então, a experiência do cliente ali vai ser totalmente diferente do que simplesmente chegar numa loja e comprar a Havaiana e ir embora para casa. Então, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento e levar experiências para os nossos clientes. Então, assim,
o grande desafio nosso, que eu já falei anteriormente, é levar essa cultura, essa mudança de cultura, esse mindset para os empresários, para que use a tecnologia, para que use as informações, os seus dados, e que possa trazer mais clientes e automaticamente facilitar a vida dos nossos clientes também. Né? Perfeito. Simone, por gentileza. O papo está incrível, mas nós vamos ter que encerrar. Então, vou convidar a Márcio suas considerações finais, Emília, suas considerações finais, e a gente já encerra e já deixa à vontade aí para o nosso próximo encontro. Contigo, Márcio, pega o bastão. Obrigado, Simone. Bom, eu queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade. Emílio, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando para tanta gente, tá? Colocando um tema que é tão importante, tá? Eu agradeço muito a estar aqui hoje. Obrigado você, obrigado a Simone, obrigado pela Venture, por esse espaço aqui. As pessoas que quiserem me contactar vão me achar aí no hubdeserviços.net.br, no Instagram, no Spotify eu tenho um podcast que eu publico regularmente, uma série de temas lá, no LinkedIn, no YouTube, na tecnoweb.com.br, vão me achar em qualquer lugar, Márcio Goulart, e eu estou à disposição, dado meu propósito, eu estou aqui para ajudar as pessoas, passar conhecimento, ajudar as empresas a melhorarem, tá certo? Os seus cenários, então pode me procurar que eu vou ter o maior prazer em ajudar todo mundo. E é isso, pessoal. Como a afinidade nossa aqui do Márcio é no varejo alimentar, eu sei que tem várias pessoas nesse segmento aqui, eu convido vocês a participar, a entrar nesse mundo da inovação. E como seria isso aí? É você participar, entrar nas redes sociais da Varejo Ventures, tá ok? Tanto no Instagram como no LinkedIn. Venha fazer parte desse nosso time. Venha ter a experiência de colocar algo na sua empresa usando a inovação. Tá? Então, esse que é o nosso propósito aqui. Essa é a maneira da gente fazer com que o empresário, seja o empresário da micro, pequena e média empresa, ele tem essa experiência no setor de inovação. Tá? Esse que é o nosso propósito aqui. E nós temos tanto, né, entrar na Varejo Ventures, aí, seja nas redes sociais, dá um link lá, me chama, Emílio, a Simone, o nosso time, a Natália, a Grazi, que nós vamos entrar em contato com vocês. E venham participar conosco desse mundo da inovação. É colocar o pé na água e sentir que a inovação veio para ficar. E ela é seu braço direito, e ela está a seu favor, e não contra a empresa, né? Ele está a favor de você, seja do cliente ou da parte empresarial. Obrigada, Emílio. Obrigada, Emílio. Obrigada, Márcio. Mais um encontro falando sobre inovação no varejo, reforçando nossas redes sociais, nosso site varejoventures.com.br. Startups que queiram apresentar suas soluções, vai lá, faz o cadastro. E empresários que desejam levar a inovação para o seu negócio. Estamos aqui com startups incríveis, soluções eficientes que possam melhorar a gestão e a performance do seu negócio. Um abraço à nossa audiência, a todos e todas que acompanharam, e nos veremos, então, na nossa próxima edição. Até lá! Até lá. Um abraço para vocês. Um abraço, Márcio. Obrigado por estar conosco aí. Eu que agradeço. Até!